Bem-vindos ao Histórias que Inspiram Luz. E no vídeo de hoje vamos descobrir os riscos e perigos da pornografia e como ela pode estar prejudicando você de maneiras que talvez você nem imagine. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nos impactos profundamente negativos da pornografia em nossas vidas, relacionamentos e fé. Utilizando a Bíblia como nosso alicerce e guia, exploraremos os perigos insidiosos da imoralidade sexual e como ela pode nos conduzir a um caminho de destruição e desespero. E desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. No livro de Jó, capítulo 31, versículo 1, lemos: "Fiz um pacto com meus olhos. Por que então eu deveria pensar numa empregada?" Essa passagem nos mostra que os pecados sexuais muitas vezes começam com nossos pensamentos e desejos, que depois se transformam em ações. A imoralidade sexual não começa no coração. O coração é apenas o segundo estágio. Jó sabia que tudo começava com o olhar. Se ele olhasse com desejo para uma mulher, seu coração seguiria o mesmo caminho, levando-o ao pecado. Jó fez um pacto com seus olhos para nunca olhar com desejo para as mulheres. Uma precaução que Davi não tomou e, como resultado, caiu em pecado. Esta atitude de Jó reflete um nível profundo de autocontrole e compromisso com a pureza, destacando a importância de vigilância constante sobre nossos sentidos. A Bíblia oferece vários alertas sobre a imoralidade sexual, mas muitos acham difícil evitá-la. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 32, lemos: "Mas o que comete adultério com uma mulher carece de entendimento. Aquele que o faz destrói a sua própria alma." Isso mostra que nem todos os pecados têm o mesmo impacto. Embora todos os pecados levem à morte, suas consequências podem ser diferentes. Mentir, por exemplo, não destrói a alma da mesma maneira que o adultério. A Bíblia não menciona que um ladrão ou mentiroso destrói sua própria alma, mas afirma claramente que o adúltero o faz. Esta distinção é crucial para entender a gravidade dos pecados sexuais e como eles afetam profundamente a integridade espiritual e emocional de uma pessoa. Provérbios, capítulo 9, versículos 16 a 17 diz: "Quem é simples, venha cá. E ao que não tem entendimento, ela diz: a água roubada é doce e o pão comido em segredo é agradável." Esta mulher usa uma meia-verdade, dizendo que o sexo ilícito é mais prazeroso do que o sexo sancionado por Deus no casamento. Embora possa haver prazer no pecado, ele é temporário. Salomão adverte no versículo 18 que seus seguidores estão nas profundezas do inferno. A imoralidade sexual é perigosa e não deve ser tratada levianamente. É importante entender que essas tentações apresentam um atrativo enganoso que pode levar a consequências desastrosas tanto no mundo físico quanto no espiritual. Hoje, a pornografia é um problema sério dentro das igrejas. Muitas pessoas que não olham com desejo para o sexo oposto ainda consomem pornografia em segredo. Elas pregam contra a luxúria, mas não conseguem parar de assistir pornografia. O vício não apenas promove imoralidade sexual, mas também causa impactos psicológicos profundos. As estatísticas são alarmantes. Aproximadamente 22 milhões de brasileiros assistem pornografia regularmente. Cerca de 35% de todos os downloads na internet estão relacionados à pornografia. Dentro das igrejas, 1 em cada 5 pastores de jovens e 1 em cada 7 pastores adultos assistem pornografia regularmente. Mais de 70% dos cristãos ainda lutam contra esse vício, assistindo pelo menos uma vez por mês. E 90% dos adolescentes e 96% dos jovens adultos são neutros ou favoráveis à discussão sobre este tema. O aumento do consumo de pornografia reflete uma crise espiritual que precisa ser abordada com urgência e compaixão dentro das comunidades de fé. Não estou julgando aqueles que lutam contra esse vício. Este não é algo que você deve aceitar como parte da sua vida. Se Jó fez um pacto com seus olhos para não olhar com desejo para as mulheres, por que você não deve fazer o mesmo compromisso de não assistir pornografia? Muitas pessoas já não sabem mais como se relacionar com outras devido a esse vício. Enfrentam depressão e auto-ódio por causa disso. O que acontece no mundo espiritual quando você assiste pornografia e se torna viciado é simples.
Isso se torna uma fortaleza em sua vida. Uma vez que Satanás estabelece uma fortaleza, ele não a libera facilmente. É por isso que as pessoas querem parar, mas não conseguem, lutando contra o mesmo pecado por 10, 20, 30 anos. A construção dessas fortalezas espirituais cria barreiras significativas que impedem o crescimento e a liberdade espiritual. Com apenas alguns cliques, você tem acesso a outro mundo. E quanto mais tempo você passa nele, mais profunda se torna a fortaleza e mais fortes são as garras que te prendem. Em Isaías, capítulo 59, versículos 1 a 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A luta constante contra esses pensamentos é um exemplo do poder do pecado sobre a mente e a importância de buscar ajuda e suporte espiritual contínuo. O problema com essa fortaleza é que ela abre portas para outras. Uma vez que a pornografia se torna uma fortaleza, a luxúria se torna outra, levando à fornicação e eventualmente ao adultério quando se está casado. Assistir pornografia alimenta e nutre a luxúria, dando-lhe tudo o que precisa para crescer. Quando a luxúria arde nos corações das pessoas, elas se comportam de maneira tola e irracional. E o pior é que continuarão sofrendo pelas ações irracionais que cometem por causa da luxúria, mas não desistem dessas ações. Este sermão é um aviso contra a luxúria. A verdade é que a luxúria deve ser combatida em todas as fases da vida. Se você tem 16 anos, deve lutar contra a luxúria. Se tem 60 anos, também. Se é solteiro e acha que a luxúria desaparecerá quando se casar, está enganado. Você deve lutar contra a luxúria em cada fase da sua vida. A batalha contra a luxúria é contínua e exige vigilância e determinação constante. Acredito que uma das maiores causas de nossos problemas como humanos é a luxúria. Se você quer um futuro melhor para si mesmo, precisa lidar com a luxúria. Ela turva seu julgamento, destrói sua vida, arruína seu lar e compromete sua saúde. Esvazia sua conta bancária, rouba sua alegria e cria uma barreira entre você e Deus. A luxúria pode te lançar em um abismo mais profundo do que você jamais imaginou. Se não for controlada, ela te deixará em um lugar onde você se perguntará como chegou lá. Digo isso porque direto nós vemos nesse mundo afora o que a luxúria pode fazer com as pessoas. Vemos a luxúria levar duas pessoas que não tinham intenção de ficar juntas a terem um filho. Vemos pessoas permanecerem em relacionamentos sem futuro por causa da luxúria. A verdade é que a luxúria fará você se envolver com pessoas que você não deveria. Essa realidade demonstra como a luxúria pode desviar o curso da vida de alguém, levando a decisões que são destrutivas e contrárias à vontade de Deus. A luxúria turva sua mente, prejudicando sua capacidade de tomar decisões corretas. Sob o efeito da luxúria, as pessoas não são tão responsáveis quanto seriam com uma mente sóbria. Ela pode fazer um homem destruir um casamento de 20 anos por apenas 10 minutos de prazer. Não é insensato que alguém que construiu um casamento ao longo de décadas perca tudo por um momento passageiro. Qual é a lógica por trás de um homem que abandona sua esposa para perseguir a luxúria pela esposa de outro homem? A luxúria cega um homem, roubando-lhe sua sabedoria e força. A capacidade de tomar decisões racionais é severamente comprometida quando a luxúria domina a mente e o coração. Uma das maiores mentiras que se ouve é que a luxúria é um problema apenas masculino. Isso não é verdade. As mulheres também lutam contra isso. Às vezes as pessoas culpam o diabo por suas ações, quando na verdade é a luxúria que as motiva. Por isso Jó fez um pacto com seus olhos. O conceito de pacto tem origem no termo latino convenire, que significa uma união. Envolve duas ou mais partes que se reúnem para fazer um contrato, concordando com promessas, estipulações, privilégios e responsabilidades. Jó fez um pacto com seus olhos, comprometendo-se a controlar o que olhava. Em Jó, capítulo 31, versículo 1, ele diz: Fiz um pacto com meus olhos. Por que então eu deveria pensar com luxúria em uma empregada? A luxúria não é algo com que se deva brincar. Compreender a profundidade desse compromisso é essencial para apreciar a seriedade com que Jó tratava a pureza e a santidade. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 2,
Vemos que, depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, Davi enviou Joabe e seus servos, enquanto ele permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear no telhado de sua casa. De lá, ele viu uma mulher muito bonita se lavando. Essa visão levou a uma série de problemas para Davi. Os olhos olham e veem, e o coração armazena a imagem enquanto o cérebro começa a processá-la, levando você a pensar nisso constantemente. Quando você comete pecado sexual, não está pecando contra outras pessoas ou fora do seu corpo, nem está destruindo a vida de outras pessoas. Você está pecando contra o seu próprio corpo, destruindo sua própria vida. O caso de Davi serve como um poderoso lembrete de como uma simples falha em controlar os olhos pode desencadear uma cascata de consequências devastadoras. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, lemos: Fugi da fornicação. Todo pecado que um homem comete está fora do corpo, mas aquele que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Portanto, devemos fugir de todo pecado sexual e das fontes de tentação. Essa instrução nos chama a uma ação proativa e a uma vigilância constante para evitar cair nas armadilhas da imoralidade sexual. É um chamado para todos os cristãos adotarem uma postura de resistência firme contra as tentações e buscarem a pureza em todas as áreas de suas vidas. Coloque as mãos em seu coração e feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor, viemos diante de Ti hoje com corações abertos e contritos, reconhecendo nossa necessidade de Tua graça e misericórdia. Senhor, sabemos que Tu és um Deus de amor, poder e libertação. Clamamos a Ti agora em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, pedindo por libertação para todos aqueles que estão presos nas garras da pornografia. Pai, reconhecemos que a pornografia é uma armadilha que o inimigo acaba usando para afastar Teus filhos de Ti, para destruir relacionamentos e corromper mentes e corações. Pedimos que pela Tua poderosa mão, Tu rompesses essas correntes que aprisionam nossos irmãos e irmãs. Liberta-os, Senhor, da escravidão desse vício. Dá-lhes força e coragem para resistir às tentações e buscar refúgio em Ti. Senhor, renova suas mentes com a Tua verdade, enchendo seus corações com pureza e santidade. Ajuda-os a substituir os desejos impuros por um desejo profundo por Tua presença. Que o Teu Espírito Santo os guie, dando-lhes sabedoria e discernimento para evitar situações de tentação e encontrar apoio na comunidade de fé. Pai, pedimos que restaure a paz e a alegria em suas vidas, que eles possam experimentar a plenitude da Tua graça e amor. Fortalece suas famílias, cura as feridas causadas pela pornografia e restaura a confiança e a intimidade em seus relacionamentos. Agradecemos, Senhor, por Teu amor incondicional e pelo poder da Tua redenção. Sabemos que em Ti encontramos a verdadeira liberdade. Que cada pessoa que ora conosco agora possa sentir Tua presença e ser transformada pelo Teu poder. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esse é o Histórias que Inspiram Luz. E se você foi abençoado por este vídeo e esta oração, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida.